Fala pessoal, vamos dar seguimento aqui nos vídeos de análise técnica. Agora vamos falar um pouco mais sobre indicadores. Então, no primeiro vídeo tínhamos os tipos de gráficos, depois os tipos de candles, e agora vamos entrar um pouco nos indicadores, porque ele vai ajudar a nossa interpretação, como não estamos tão familiarizados com os gráficos, a ter algumas noções do que o mercado está tentando conversar com a gente ali e mostrar a nossa interpretação. Então, nos vídeos mais para frente, em modos mais avançados, vamos falar mais a fundo de alguns indicadores, porque existem inúmeras formas de indicadores, inúmeras formas de cálculo, e cada operador ele se identifica mais com um tipo. Então, nesse primeiro momento, vamos falar dos mais simples e os que são mais utilizados no mercado, que a gente tem as médias móveis simples exponenciais, o IFR e o MACD. Então, e bandas de Bollinger também, que são os mais utilizados no mercado. O principal ponto aqui, quando a gente fala de média móvel simples, elas são uma média dos últimos fechamentos. Então, o mercado financeiro em si, ele tem uma premissa de que sempre voltamos à média. Então, uma forma da gente interpretar se a gente está tendo ou não uma tendência é a forma como a média está se comportando. Então, nesse caso aqui que a gente está vendo agora, a gente está tendo uma média que está mostrando que o mercado está em uma tendência de alta. Então, os valores dela, a cada momento, estão subindo um pouco mais. Podemos usar inúmeros tipos de média, inúmeros valores. As mais conhecidas hoje em dia, as mais utilizadas hoje em dia, são a de 20, a de 200. Muitas pessoas usam também a de 9 para uma média mais rápida, para ter uma sensibilidade mais rápida, mas essas três são as que mais são utilizadas assim, no mercado. Quando a gente fala de média móvel exponencial, a ideia é a mesma, a gente fazer uma média dos últimos fechamentos, só que dando peso para o que está mais perto do que a que está mais longe. Então, a gente tem uma forma de visualizar o mercado como dando mais prioridade para o que está acontecendo nesse momento, não o que já aconteceu. E essa chama média móvel exponencial. Aqui a gente tem um exemplo, para mudar um pouco da média móvel simples, aqui a gente tem um exemplo de um mercado lateral. Então a gente vê que o preço sobe e desce, mas a média continua no mesmo patamar. As médias também mais conhecidas, quando a gente fala de exponencial, também acaba sendo a de 9, 20 e 200, que são as mais utilizadas aí no mercado. Quando a gente fala um pouco sobre banda de Bollinger, ele tem o mesmo conceito. Então a gente tem a média móvel para guiar a banda de Bollinger e a gente tem duas linhas a mais, que são os desvios padrões de acordo com a negociação do mercado. Então ele vai dar um range para a gente que o mercado tende a trabalhar. Então ele dá um valor superior à média e um valor inferior à média, o que tende ao mercado utilizar como uma forma de trabalhar e saber quando a gente está com um preço maior do que o que deveria naquele momento, de acordo com a volatilidade, o padrão e a média que a gente está tendo, ou um valor abaixo que poderia ser um possível compra e um possível retorno à média. Dessas três indicadores que temos, o mais conhecido são os retornos à média. Então a busca de a gente operar pensando que o preço vai voltar para a média. Então, se o preço está muito acima, a gente vende; se estiver muito abaixo, a gente compra. Porém, existem outras formas de interpretação, porque se a média está muito inclinada, pode ser que essa tendência se torne muito forte. Então, não valeria a pena isso. Mais para frente, a gente vai aprofundar em cada indicador e cada tipo de operação que podemos ter. Quando a gente entra agora na parte de IFR e MACD, a gente sai um pouco dessa linha de média e começa a interpretar um pouco mais a parte de preço sobrecomprado, sobrevendido e extremos de preço. Então vamos falar aqui primeiro do IFR. Ele é uma média que a gente usa para saber se a gente está sobrecomprado ou sobrevendido no preço. Então o IFR normalmente vai muito de interpretação, mas conceitualmente a gente usa o de 13 e os valores que a gente tenta interpretar de 30 e 70. Então, quando a gente está com valores acima de 70 do IFR, tem uma grande chance de a gente estar trabalhando no mercado sobrecomprado. Então, podendo ter oportunidade de uma possível reversão ou até mesmo retorno na média juntando esses dois indicadores. Quando a gente está abaixo do 30, quer dizer que a gente está sobrevendido. Então,
teoricamente o preço está abaixo do que deveria e poder uma oportunidade de compra. Quando a gente fala sobre o MACD, o ponto que a gente vê, normalmente a gente usa muito o histograma, e o diferencial que a gente tem no MACD é que ele mostra possíveis pontos de reversão. Então, aqui no formato aqui que a gente está tendo, e quando ele começa a inverter a posição do MACD, é onde a gente consegue interpretar que a gente está tendo possíveis movimentos de alta ou de baixa. Então, a gente está vendo uma tendência de alta, e aquele movimento começa a interpretar que está revertendo. Então, esse ponto de reversão é o ponto que a gente começa a interpretar, ou de zerar uma posição que a gente está, ou de pensar em entrar no movimento contrário. Nos próximos vídeos, como já temos toda essa base, vamos começar a olhar um pouco mais os gráficos e criar interpretações dos movimentos e o que a gente pode estar se posicionando ou não, ou simplesmente esperando melhores momentos.